e perdi parte da minha retenção de urina por causa disso, de um problema renal, né? Na bexiga, inclusive, que eu perdi quase 30% da retenção de urina, então eu faço mais xixi do que os homens da minha idade. Em pouco tempo, eu vou poder usar fralda geriátrica sem nenhum constrangimento, né? Vai ser tranquilo, já faço live, vou poder fazer o webinar, assim, 4 horas, sem ir pro banheiro. Ô, gente, vamos parar de baixaria, porque eu vou chamar aqui agora o nosso convidado, que vai estar conosco todas as sextas-feiras, a partir de agora às 9h30, Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária. Rui, por favor, venha se juntar a nós. Bom dia, Rui, muito obrigado pela sua presença. Então, a partir de hoje, nós vamos ter você toda sexta-feira conosco aqui, a partir das 9h30, é isso mesmo? Está confirmado? Bom dia, é isso mesmo. Bom dia, então bom dia, ótimo. Leandro, bom dia, Sara. Rui, vamos começar falando sobre amanhã, dia 19. Você tem uma importância enorme para todos nós, para mim, pessoalmente, e para todos nós aqui do Diário do Centro do Mundo, e para a esquerda em geral, que você vem desde sempre, desde muito antes de ser modinha, como se diz hoje, que era importante todo mundo ir para a rua, que só na rua esse governo fascista vai cair. E a gente não teve no dia 29 de maio, foi surpreendente a quantidade de pessoas na rua, e eu tenho a impressão que até por isso mesmo, né, Rui, amanhã a gente tem uma perspectiva de ter mais gente ainda, você não acha? Eu acredito que sim. Eu tenho expectativa de que as mobilizações cresçam bastante. Segundo informações da coordenação geral, nós já estaríamos aí com aproximadamente 400 manifestações do país inteiro. Isso é muito importante porque, pelo caráter do movimento que nós estamos fazendo, é preciso levar esse movimento a todo o país, todas as cidades, todos os estados, e além das capitais, das grandes cidades, e pegar, inclusive, as pequenas cidades, né? Quer dizer, é uma mobilização popular, é uma mobilização do povo brasileiro contra uma situação catastrófica e um presidente que é inaceitável, que é um presidente surgido do golpe e da fraude. Eu estou muito otimista, né? Eu espero que as manifestações elas cresçam muito de tamanho e que nós tenhamos aí pelo menos 1 milhão de pessoas nas ruas nesse sábado aqui. Me parece que seria um êxito muito importante. Mas há também a possibilidade de aumento da violência estatal em relação a essa movimentação, né, Rui? Aquilo que aconteceu em Recife, você teme que aconteça em outros lugares agora, que haja uma reação assim interna da Polícia Militar, dentro dos bolsonaristas, da Polícia Militar, para criar confusão nessas manifestações? Olha, eu acho que é possível. Eu não estou vendo aqui que tenha havido nenhum tipo de indicação de que eles vão fazer isso aí, mas também, né, nada determina que eles dessem uma indicação. Eles podem estar tentando, podem estar planejando alguma coisa da qual nós não temos nenhum conhecimento. Eu acho que o grande segredo é que as manifestações sejam muito grandes, né? Você criar um antagonismo entre o poder público e grandes manifestações é uma coisa muito perigosa, muito problemática. Então, eu acho que a maior defesa que nós temos aí, evidentemente, é que as manifestações sejam grandes. Uma outra possibilidade é que haja uma infiltração nas manifestações de gente de direita disfarçado aí de povo, né, como aconteceu em 2013. Em 2013 houve uma infiltração de gente que se dizia que era o povo, né? E esse pessoal tem que tumultuar. Mas eu acredito também que, nesse sentido, existe uma consciência muito maior da parte da esquerda da possibilidade disso acontecer, né? Em 2013 o pessoal foi pego de surpresa, apesar de que nós alertamos muito e tudo mais, a esquerda se confundiu. Uma parte da esquerda que apoiou o golpe, que apoiou a Lava Jato, uma esquerda muito confusa, ela dizia que aquilo era um povo que estava na rua confuso, né? Nós falamos, não, isso aqui não é povo confuso, isso aqui é extrema-direita, isso aqui é a polícia, isso aqui é gente contratada, não é povo, não tem povo aqui, nada. Inclusive, a atitude desse pessoal era muito repressiva. Eu acho que hoje em dia existe uma consciência muito maior, e nós também, nós, PCO, nós estamos muito mais preparados, né,
para essa eventualidade do que no passado. Eu acho que as condições são muito mais favoráveis. A reação da direita, isso daí, na minha opinião, vai vir com uma reação do poder público que vai começar a intimidar o movimento, né? Com ameaça de golpe, etc. e tal. Aí tem muita fumaça já. Rui, essa manifestação vem também num bom momento, porque aquela motociata que o Bolsonaro pensou em colocar 1 milhão de motos em São Paulo foi um fracasso absoluto. Eles tiveram que admitir em algum momento que eram 12 mil motos, depois saiu a contagem feita pelo pedágio, foram 6 mil motos, 6 mil pessoas, 6 mil fanáticos. Em motocicletas ainda teve um acidente horrível, quase morreu gente, outro foi atropelado, está de cama, fraturou a coluna. Foi um fracasso, um fiasco absoluto, que eles não conseguiram nem criar uma narrativa falsa, interessante, para colocar nas redes sociais. Então, assim, o Bolsonaro, ele assim, embora o bolsonarismo seja um movimento de massa, né, no sentido que ele tem quase 30% da população, mas o Bolsonaro não está conseguindo levar as pessoas, quer dizer, botar gente na rua a favor dele, que não seja com muito dinheiro, custou 1 milhão e 200 mil reais essas 6 mil motos em São Paulo. E em comparação ao 29 de maio já é uma coisa bastante interessante, e se a gente botar 1 milhão nas ruas amanhã, então vai ser um contraponto mais interessante ainda, você não acha? Sem dúvida. Eu acho que isso aí é uma coisa, eu concordo com você com relação à caracterização do bolsonarismo, né, e diria o seguinte, que o forte do bolsonarismo não é colocar muita gente na rua. Eles não têm, por enquanto, né, essa capacidade, até porque são grupos antipopulares e não grupos populares, né? Eles têm uma base grande de sustentação, eles têm capacidade de realizar movimentos importantes, mas o movimento massivo que a esquerda demonstrou, eles têm dificuldade de fazer. E essa passeata de motocicletas aí mostrou que é pouco, né? 6 mil pessoas e tal. Não, do ponto de vista de querer dar uma demonstração de força na rua, não é suficiente. Então, daí aumenta a nossa responsabilidade em colocar o povo na rua. Agora, nós temos que entender também, né, um outro lado do problema, que é o seguinte: essa limitação do bolsonarismo, ela é um tipo de limitação, né? Porque finalmente o bolsonarismo mobiliza bases sociais, né? Essa mobilização aí que contou com, como é que chama? Clubes de motociclistas e tudo mais, é uma mobilização importante para o bolsonarismo. É pequena, mas é importante. Ele vai criando, ele vai mobilizando as suas bases, né, numa determinada escala. Se eles vão conseguir em algum momento colocar, sei lá, 50 mil pessoas na rua, que seria uma manifestação muito, muito grande, é outra história, né? Mas para eles é importante a mobilização que eles estão fazendo, mas não chega aos pés como manifestação de massas daquilo que a esquerda fez. Por isso, nós temos que tirar todo o proveito dessa vantagem, que é uma vantagem que nós temos em relação à extrema-direita. Quer dizer, nós, a esquerda, né, a frente única geral de toda a esquerda, é uma grande força popular, não há dúvida nenhuma. Aprovou isso daí no dia 29. Né? Atrai, né, uma massa muito grande de pessoas para a rua, pode fazer crescer, pode empolgar todo o país. Nós temos que tirar proveito disso daí o mais rápido possível, porque não está descartado que, diante de uma falta de combate ou de uma política equivocada da esquerda, o bolsonarismo consiga se transformar numa força que tome as ruas efetivamente. Não está descartado isso daí. Rui, olha só mudando um pouquinho de assunto, que é uma coisa importante que está acontecendo nos últimos dias. O Marcelo Freixo saiu do PSOL, foi para o PSB, Jean Willis saiu do PSOL, foi para o PT, e agora o Flávio Dino saiu do PCdoB e está indo para o PSB, que essa dança de cadeiras na política brasileira diz respeito já às eleições de 2022, mas diz respeito principalmente às articulações feitas pelo ex-presidente Lula em relação às eleições. Na sua opinião, essa movimentação
tem um sentido prático de verdade? Essa saída do Flávio Dino do PCdoB, por exemplo, assim, acaba um pouco empobrecendo o cenário político à esquerda, porque a gente sabe que o PSB não é exatamente um partido socialista, embora tenha isso no nome, não é verdade? É fato. Não, o PSB é um partido de direita, né? É um partido do regime, é um partido que faz parte do bloco dominante e já demonstrou isso aí inúmeras vezes. E, portanto, né, o deslocamento do Flávio Dino e do Marcelo Freixo é um deslocamento à direita. Eu não concordo que... Eu acho que é meio que uma cortina de fumaça de determinados setores falar que esses elementos estão abandonando seus partidos pelo PSB porque é uma articulação do Lula. O Lula poderia apoiar o Flávio Dino. Se fosse o problema de apoiar o Flávio Dino, nem sei se o PT vai apoiar o Flávio Dino ou o candidato do Flávio Dino no Maranhão. Mas se fosse o caso de apoiar, apoiaria no PCdoB. Qual é o problema? Não há problema nenhum. A mesma coisa em relação ao PSOL. Por que o Lula não poderia apoiar o candidato do PSOL? Né? Poderia apoiar, tranquilamente. Poderia montar uma chapa, PT, PSOL e tal. Eu acho que não é o Lula que está fazendo isso. O que nós temos aqui são dois fenômenos que são paralelos, né? E que determinam essa migração de pessoas para o PSB. Primeiro que a esquerda, apesar de ela não estar numa situação difícil, do ponto de vista político e tudo mais, né? Até o PSOL até teve bons resultados eleitorais da última vez, o PCdoB nem tanto, mas o PSOL sim. Ela está acuada pela legislação eleitoral que ninguém denuncia, que é uma monstruosidade antidemocrática. Então, o que acontece? Você tem a cláusula de barreira, né? É bem provável que esses partidos aí eles fiquem atolados aí na cláusula de barreira. Já quase aconteceu. O PCdoB teve que, na verdade, importar um deputado do Partido Pátria Livre, que acabou sendo incorporado ao PCdoB, para poder superar a cláusula de barreira. Isso na versão mais leve da cláusula de barreira, que era desse ano. O próximo ano a versão vai ser mais dura, mais pesada. Então, há uma crença de que nem PCdoB nem PSOL vão atravessar a cláusula de barreira. Isso daí está determinando esse êxodo. Né? Juntamente com isso, né, digamos assim, juntando a fome com a vontade de comer, eu acho que esses políticos, o Freixo e o Dino, estão buscando aí uma política ao estilo da Frente Ampla, mas, no caso, uma mini Frente Ampla. O Freixo está tentando se viabilizar como candidato, digamos assim, entre aspas, do centro no Rio de Janeiro. Não estou vendo que isso aí seja realmente uma realidade. E o Flávio Dino o Flávio Dino, num certo sentido, já é o candidato do centro no Maranhão. Né? Eu acho que ele está buscando preservar as alianças que ele tem lá, que estão em fase de dissolução, porque o principal partido que apoia o Flávio Dino no Maranhão é o DEM, e o DEM está todo ele migrando para o bolsonarismo. Né? Sim. Então, eu acho que tem esses dois fatores que estão levando. Não acho que é o fator Lula, não. Acho que é outro fator. Tá certo. Essa questão do PCdoB, eu queria uma opinião sua como analista político, né, analista da história. O PCdoB é um partido que, enfim, no estatuto dele ele se apresenta como marxista-leninista. Mas a gente sabe há muito tempo que o PCdoB não é um partido comunista no seu sentido pleno. Tal. E tem uma disputa. Ano que vem vai se completar 100 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, que na verdade era o PCB. O PCdoB é uma dissidência de 1962. Mas o PCdoB comemorou esse ano 99 anos de existência, o PCdoB. E o pessoal do PCB, que herdou a sigla do Partidão, continua sendo. Não, na verdade, não, eles são de 62, nós é que somos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, sua opinião fundamentada histórica sobre isso? Quem que é, na verdade, que vai comemorar 100 anos do ano que vem? O PCB
ou o PCdoB? É um conflito em torno da marca, né? Exatamente. Não, é uma coisa complexa, né? Por exemplo, na realidade, o velho PCB se extinguiu. Essa que é, assim, do ponto de vista da importância política e social do velho Partido Comunista, aquele Partido Comunista que foi o Partido Comunista da União Soviética, ele não existe mais. Isso. Né? Agora, aí é que está a coisa, né? O PCdoB é um fenômeno um tanto quanto peculiar, né? Porque, no caso, quando o Stalin morre, em 1953, dentro da União Soviética há uma importante reviravolta política. Os discípulos do Stalin, Khrushchev à frente, partem para uma política de desestalinização do Partido Comunista e dos partidos comunistas locais, que eles controlavam, logicamente. Então, isso vai afetar. Alguns setores vão conseguir fazer a transição, né? Passar para. De ser hiperestalinista, passar para desestalinização, mas em alguns lugares essa transição não vai ser possível, porque o pessoal era muito ortodoxo demais, estava muito comprometido com toda a herança stalinista. É o caso do Brasil. Né? Então, no Brasil, inclusive, aconteceu o seguinte: Luiz Carlos Prestes. Aí eu não sei se eu estou me estendendo demais, mas. Não, eu quero muito ouvir a sua explicação sobre isso. Acho que todo mundo quer ouvir aqui. É importante ter em consideração o seguinte: o Partido Comunista Brasileiro ele tinha um sistema em que havia, na realidade, 2 secretários-gerais. Um era o Prestes, mas devido à repressão que imperava no Brasil naquele momento, o Partido Comunista, não é que ele não era legal, ele era ilegal. Era ilegal pertencer ao Partido Comunista. E o Prestes vivia na clandestinidade, né? Porque ele era muito identificado com o Partido Comunista. Outras pessoas entraram no PTB e tudo mais, se legalizaram, digamos assim. Então, quem administrava os negócios do Partido Comunista numa base cotidiana era um cidadão chamado Arruda, que era o Stalin brasileiro, conhecido como Stalin brasileiro. Prestes era o grande chefe do partido, mas ficava nos bastidores, ficava recuado. E o Arruda controlava o partido no dia a dia e era muito visado pela militância, que achava que ele era um ditador, um carrasco. Né? Quando vem a desestalinização, Prestes se aproveita dessa situação, né? Que é uma situação de grande crise para o Partido Comunista, porque, finalmente, Stalin era como um deus. Né? O pessoal que fala do stalinismo hoje não faz ideia. Stalin era assim, era quase uma religião, a coisa. Então, quando o ídolo cai daquela maneira catastrófica e, de repente, né, sem muita preparação, é preciso fazer toda uma transição para que os militantes não abandonem o partido, embora muitos acabem abandonando o partido por causa disso, naquele momento. Né? Então, o Prestes ele joga a culpa do stalinismo sobre a equipe do Arruda, da qual faz parte, por exemplo, o João Amazonas. Né? E esse pessoal, percebendo que eles ficaram completamente marginalizados dentro do Partido Comunista, eles decidem romper e se aproximar do Mao Tse-tung, que estava rompendo também com a União Soviética. Né? Quem aparece como figura de proa da fundação do PCB é o João Amazonas, porque o Arruda era uma pessoa muito queimada mesmo. Diógenes Arruda. Diógenes Arruda, mas ele também vai fazer parte do PCdoB. É o famoso Grupo da Bahia, né? Isso. Que é o grupo que reconstrói o PCdoB em 1943, quando Prestes ainda está na cadeia. Eles têm contato com a União Soviética, eles fazem uma conferência, chamada Conferência da Mantiqueira, famosa, onde eles reorganizam o PCB, elegem, inclusive, o Prestes como secretário-geral na cadeia, tudo. Mas o Grupo da Bahia é que realmente dominava o aparato partidário. O Prestes era uma espécie assim de
rainha da Inglaterra do PCB. Né? Então, aconteceu isso daí. Nesse sentido, né, fica, do ponto de vista, digamos assim, do herdeiro do trono, fica uma coisa complexa, porque o outro partido é a continuação do partido anterior. Esse daqui reivindica uma parte da herança que é a época do stalinismo. Não reivindica toda a herança, reivindica a herança do stalinismo, efetivamente. Tanto que o PCdoB sempre foi um partido, né, um dos partidos chamados hiperstalinistas. O próprio Mao, ele, apesar de ter rompido com a União Soviética e ter tido muita desavença com Stalin, ele manteve o Stalin como essa figura mitológica e tudo mais. Né? Os chineses e maoístas até hoje mantêm isso daí. Então, quer dizer, é uma herança dividida entre esses dois partidos. O PCB de hoje, por outro lado, já é uma coisa diferente, porque esse PCB ele é uma reestruturação que surgiu da grande virada da maioria do partido em direção à constituição de um partido burguês, quando a União Soviética desabou, né? que foi a constituição do primeiro lugar, acho que do PPS, e agora esse partido se chama Cidadania, é isso? Acho Cidadania. Que não, o PPS hoje é o Cidadania, exatamente. Cidadania. Se transformou num partido burguês. Não conseguiu criar um partido de tipo social-democrata, porque no Brasil o PT ocupou todo esse espectro da esquerda, né? Então esse pessoal ficou marginalizado, virou um apêndice do PSDB. Um partido insignificante, minoritário e tudo mais. E o PCB atual é um partido de estudantes, de professores universitários, não tem praticamente nada a ver com aquele velho Partido Comunista, né? É o que menos tem a ver é o PCB. Agora, eu acho que, no final das contas, aqui já colocando a coisa de um ponto de vista mais ideológico, eu acho que nenhum nem outro tem direito à herança do PCB, não. Porque o PCB foi fundado como um partido da Terceira Internacional, como um partido revolucionário. O stalinismo ele veio na contramão desse partido, né? Então, eu acho que não é... Nesse sentido, até nós que somos trotskistas podemos reivindicar a herança da fundação do PCB. A Sim. história toda do PCB, não. Inclusive, meu avô foi um dos fundadores do PCB, né? Do PCB. Depois ele passou para o grupo do Mário Pedrosa, ele foi trotskista também. Ele foi um dos fundadores, além de fundar o PCB, ele foi um dos fundadores da Quarta Internacional no Brasil. E anteriormente ele tinha sido anarquista, quer dizer, ele passou por todas as fases do movimento operário. Nós vamos discutir muito essa história do PCB aqui. Eu estou pretendendo fazer um curso de formação, acho que vale um grande debate sobre isso. Vale sim, eu me interesso, mas eu queria muito te ouvir, porque eu sabia que você tem o conhecimento histórico necessário para explicar isso da maneira que você explica, porque eu acho que no ano que vem vai haver um embate, e nesse clima de redes sociais, eu tenho a impressão que vai ser até um embate um pouco divertido sobre de quem vai estar comemorando os 100 anos do Partido Comunista. Eu acho que você tem razão. No fim das contas, né, ninguém pode comemorar esses 100 anos, porque aquele Partido Comunista, da maneira como foi criado, com o objetivo que foi criado, com a sua essência revolucionária, não existe mais, né? Não tem mais. Não há. Existe a marca, mas a marca não significa exatamente o que era aquele partido. Muito obrigado pela explicação, Rui. Eu queria muito ter ouvido você sobre isso mesmo. Mas deixa eu partir aqui para outros assuntos, porque ontem o Senado Federal aprovou, o Congresso aprovou, da prática, a privatização da Eletrobras. E eu juro para você que essa foi uma coisa que me atingiu assim, quase que pessoalmente. Assim, me deu uma desesperança a mais, sabe? Assim, um país entregando o seu sistema energético, é quase que entregar o seu futuro, né? Quase que entregar as suas bases de desenvolvimento social e econômico. Eu queria saber como é que você avalia exatamente isso, né? Quais são as perdas e danos que a sociedade brasileira vai ter com isso, se você acha possível, de alguma forma, reverter isso em algum momento. Eu acho uma coisa monstruosa isso daí.
As privatizações, num país atrasado como o Brasil, elas são um ataque direto ao desenvolvimento nacional. Não há a menor dúvida disso daí. Embora eu não seja defensor do capitalismo, né, nós travamos aí batalhas parciais. É melhor um país que se desenvolve do que um país que é totalmente liquidado, né? Até porque isso enfraquece a luta interna dos trabalhadores contra o regime capitalista. É um grande golpe, né? Eu já falei várias vezes, eu acho que o governo FHC foi a pior coisa que aconteceu para o Brasil nesse sentido. Jogou o Brasil para trás historicamente, sei lá, muitas décadas, né? Não há dúvida nenhuma, liquidou com importantes setores da economia nacional, privatizou todo o parque siderúrgico, privatizou a Vale do Rio Doce, uma das maiores extratoras de minério do mundo, privatizou a Petrobras, quer dizer, foi uma entrega generalizada. Agora está passando. É o carro da pamonha? Não, é o da Cândida, esse vem de sexta-feira de manhã. Tinha até me esquecido dele, é um problema. É o que, da cana? Cândida. Ah, tá. Ele vende produtos de limpeza, então ele vende aqui. Cândida, né? Que é a água sanitária. É a água sanitária, exatamente. Ele vai demorar uns minutinhos para passar por aqui. Eu acho que isso daí é um crime contra o Brasil, já falei várias vezes. Eu acho que, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso tinha que. Ele, não o Lula, tinha que estar na Lava Jato. Quem tinha que estar num banco de réus aí sobre a base de um inquérito é Fernando Henrique Cardoso. Essas privatizações são, evidentemente, uma operação criminosa. Até o leigo pode perceber isso daí. A de agora também é uma operação criminosa, né? É evidente que isso daí não acontece de graça, por ideologia, né? Que o cidadão não vai privatizar essa empresa a preço de banana porque ele acredita que é a melhor coisa para o Brasil. Ninguém pode acreditar nisso daí, é uma coisa absurda. Agora, vendo todo esse panorama, eu acho também importante levantar o seguinte debate. Essa é uma das questões-chave, né, da luta política que se trava nesse momento. Todo mundo fala que precisa tirar o Bolsonaro, precisa uma nova situação para o país. Eu acho que nesse marco, as privatizações, elas estão no centro do debate. Nós estamos apoiando aqui, eu, você, o PCO, vários partidos de esquerda, grupos de esquerda, estão apoiando a candidatura do Lula. Eu acho que nós temos que abrir um debate sobre o problema de que, se nós realmente queremos mudar alguma coisa no Brasil, uma das primeiras questões a serem abordadas é o problema das privatizações. Teria que reverter isso aí. Teria que reestatizar essas empresas-chave, né? Um país como o Brasil, que é um país que não é efetivamente desenvolvido, ele precisa dessas empresas. Ele não pode dar na mão da iniciativa privada, do capitalista, e pior ainda, não pode dar na mão do capitalista estrangeiro, que é uma ameaça, inclusive, à própria soberania nacional, tudo isso. Então, eu acho que é uma questão chave. O Lula teria que se pronunciar sobre isso daí. Você... Compra logo uma garrafa de cândida para esse cara e pede para ele calar a boca aí. Ele passou aqui, acho que alguém comprou aqui, ele deu uma paradinha, ele já passou. Rui, você falou isso, eu queria saber o seguinte, você acha que, falando em Lula, assim, ele continua na posição um pouco distante em relação às manifestações. Deu até uma declaração interessante dizendo que não tem como comparar as manifestações que foram no dia 29 com essa manifestação, essa motociata desses dementes aí em São Paulo, com esses clubes de moto e acelerando para Cristo, uma coisa assim, de fanático religioso, de imbecis em geral. Mas ele continua tendo uma posição um pouco distante. Eu não sei se amanhã ele vai participar. Pelo menos que eu saiba, ele não deverá participar das manifestações. Você acha que está correta essa posição dele, que o Lula tem que se colocar assim, realmente distante dessas manifestações e falar por cima, ou você acha que ele deveria estar nas ruas também? Bom,
obviamente que ele, como político experimentado, ele é cauteloso, né? Ele vai sentindo o terreno. É uma prerrogativa dele, não há dúvida nenhuma. Mas eu, pessoalmente, acho que o correto seria ele participar das manifestações. Ele é o verdadeiro líder nesse momento das manifestações. As manifestações, independentemente da ideia de cada pessoa que está na rua, elas conduzem a uma das consequências naturais dela, é a eleição do Lula em 2022. Uma das, né? Não é a única. Uma das. A expressão eleitoral da manifestação é o Lula, não há dúvida nenhuma sobre isso daí. O pessoal pode querer inventar moda, qualquer um tem direito, por exemplo, o pessoal falou em lançar candidato a presidente. Cada um tem direito, lógico, de lançar o seu candidato, mas nenhum candidato vai expressar eleitoralmente isso daí. Né? Quem expressa eleitoralmente a manifestação é o Lula, é um fato. Né? Um fato que tem que ser... se você for contra ou a favor, você tem que analisar esse fato. Então, eu acho que ele deveria impulsionar. Ele chamou o pessoal à rua. Né? Ele fez um chamado, é preciso sair às ruas. Que eu acho que é um primeiro passo no sentido dele participar. Eu tendo a pensar, conhecendo o Lula, eu tendo a pensar o seguinte, que se as manifestações crescerem, vai chegar um momento em que elas vão ter um papel já fundamental na situação política, e eu acho que nesse momento ele vai participar. Se ele participasse agora, se ele anunciasse, isso estimularia a manifestação, não há dúvida nenhuma. Ele chamou a participar, mas uma coisa é chamar a participar, outra coisa é você falar, o Lula vai estar presente na manifestação na Avenida Paulista em São Paulo. Isso aí teria um impacto muito grande. Eu também acho que ele deveria ir. Entendo a estratégia política, para mim é muito clara, né? Ele se mantendo distante, ele se mantendo com essa cautela, ele evita o desgaste, o próprio desgaste de ter que fazer a discussão pública agora, nesse momento, sobre eleições, é uma coisa que ele não quer. Ele está na defesa das vacinas, está fazendo muito certo nesse sentido. Mas a presença do Lula numa manifestação seria um componente explosivo, né, Rui, para levar pessoas para as ruas. Você fala assim, o Lula vai estar no MASP às 10 horas, ou às 11, ou às 16 horas, você imagina o quão isso iria levar gente para as ruas, para ouvi-lo falar, né? E o Lula falando para uma multidão é um fenômeno, né? É um fenômeno de retórica, é sempre um evento histórico a priori. Então, eu acho que sim, seria interessante o Lula, com toda a segurança do mundo, e participar dessa, pelo menos em São Paulo, das manifestações, nem que seja para uma aparição, para fazer um discurso, seria uma coisa muito interessante. Mas eu tenho a impressão, Rui, que vai amanhã, eu tenho falado, tenho convocado todo mundo para ir amanhã, quem está com vacina, sem vacina, assim, já foi legal o dia 29, amanhã eu tenho certeza que a gente bota 1 milhão nas ruas. Então eu vou pedir só para dar uma paradinha para falar em 1 milhão, só para fazer meus pedidos tradicionais aqui. Você sabe que eu estou agradecendo mais do que pedindo agora, porque as pessoas, eu conversei com todo mundo aqui, eu faço uma relação direta com o chat, converso abertamente com as pessoas sobre essa questão aqui, e estou pedindo para todo mundo que estiver entrando, que vier, até pedir hoje, né, que você iria estrear aqui no novo horário, que vai chegando, agora às 10 horas começa a entrar mais gente, vem de outros canais que estão terminando, e vai chegando mais gente. Eu peço que quem vai entrando, assim, em vez de eu ficar pedindo superchats, dinheiro e tal, quem vai entrando já vem e traz uma moedinha, que são esses super stickers, né, que são umas imagenzinhas que o youtuber disponibiliza, que tem a partir de 99 centavos. Então eu falei, pega esses 99 centavos e entra no chat com ele, coloca aqui como se fosse um cofrinho na igreja para poder ver a missa, entra aqui, coloca, e depois, é claro, se quiser doar mais, participar mais, não tem nenhum problema, já entrou, já participou, e a gente ganha em escala, que é um fluxo de financiamento bastante interessante, pequeno, tal, mas muito interessante, permanente. Então é isso que eu quero. Aqui vou entrar num voo solo para falar de novo com vocês, porque assim, eu quero muito que vocês continuem fazendo isso. A partir das 10 horas, a gente tem que começar às 8h30, já tem um público das 8h30, mas a partir das 10 horas começa a entrar mais gente. Tem um refluxo de audiência, digamos assim.
E aí as pessoas vão entrando, quem estiver chegando então, lembra de pegar esse dinheirinho aí, 99 centavos, tem outros valores, tá? Mas 99 centavos você pega, pum, mate no cofrinho, que nem o Marcelo Sena fez aqui, entra e começa a participar. Você já deu a sua ajuda, né? Já me tira um pouco essa necessidade de ficar pedindo dinheiro e mais de agradecer a vocês todos que estão fazendo isso. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que, além disso, a gente precisa de membros, né? Novos membros. Temos a nossa meta de 5 membros por live. A gente tem conseguido fazer isso todo dia, alguns dias no desespero, outros de uma maneira mais fácil, mais leve. Teve dia que teve 22 membros, gente. Eu estava conversando com vocês, explicando, aí de repente as pessoas enlouqueceram, quer saber uma coisa? Vou me tornar membro, porque eu gosto muito desses dias, mas eles são raros. Né? Normalmente eu vou chegando aqui no final da live sem conseguir os 5 membros. Ontem o meu filho mais velho, percebendo o meu desespero, entrou na live, o Vinícius entrou na live e se tornou membro para poder completar os 5 membros, para não ver o pai dele, né, para poupar o pai dele do vexame de morrer tão moço, de ter que ir para a reunião de pauta sem ter 5 membros numa live. Então, eu peço para vocês, eu não posso colocar a família toda para ficar fazendo isso, mas assim, já até pedir para todo mundo da família entrar, mas vocês sabem que 98% da minha família é formada por bolsonaristas, então eles nem veem, nem querem saber o que eu estou falando aqui, nem entram no DCM, né, nem me chamam mais para os jantares, para o Natal, para as festividades de família. Imagina entrar aqui para se tornar membro. Então, eu preciso mesmo de vocês. Então, todo mundo que puder participar, entra aqui, manda superchat. O Rui Costa está aqui. O Rui deu uma aula hoje sobre Partido Comunista, dessas aulas que vocês teriam que pagar caro em qualquer outro lugar para ver, e aqui ele está trazendo o conhecimento deles, a análise precisa política que ele faz da política brasileira. Então, isso é uma coisa que é de graça, mas não é, né? Não deveria ser, no sentido de que a gente precisa da ação solidária de vocês para montar, para deixar esse boteco aqui aberto, para deixar essa área aqui aberta, essa ágora de conhecimento, de existência política, de jornalismo aberta aqui para todo mundo participar. Então, quem estiver entrando, manda um superchat, entra com um superstick de 99 centavos, compra o seu bilhetinho aqui e entra e nos ajuda, que é muito importante para todos nós, essa participação de vocês. E, claro, se tornem membros. Coloca aí a cartolina, por favor, Saragóis, para a gente mostrar aqui para o povo, ou a cartolina ou aquela obra maravilhosa do Romero, a cartolina. Então, você tem aqui, olha, para você se tornar membro, você tem aí as várias categorias, mas o básico é R$ 2,99. Né? Aquela caixinha de fósforo, todo mês você paga uma caixinha de fósforo para se tornar membro do DCM. É uma coisa super tranquila, né? Você faz parte, você ajuda, você cria uma renda fixa para a gente poder trabalhar, para a gente poder segurar a onda dos processos judiciais, para a gente resistir à censura do algoritmo, para a gente chegar a 10 mil membros até o final do ano, para enfrentar essa briga eleitoral, essa selvageria que serão as eleições de 2022. E a gente precisa, então, da ajuda. Então, entrem aqui, se tornem membros, por favor, né? R$ 2,99. É claro, se você tiver uma grana a mais, você tem as outras categorias e você pode se tornar membro por R$ 99,99. Né? Você vai ser membro diamante, você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você vai receber camiseta, você vai receber caneca, você vai ser bajulado, você vai ser paparicado, você vai ser transformado num cidadão de primeiríssima categoria, porque você vai fazer parte da elite, do creme de la creme do Diário do Centro do Mundo, deliberando conosco a nossa linha editorial, discutindo com nossos trabalhadores e trabalhadoras, conversando com os nossos convidados e colaboradores, enfim, um estilo de vida que você nem imagina que você pode ter gastando somente R$ 99,99 por mês. Ontem a gente estava falando até de criar uma categoria chamada Membro Aço, de R$ 299, era R$ 199, R$ 199,99, né? Que aí seria... Mas só que a gente não sabe nem o que pode oferecer para quem se tornar membro aço. Estou pensando, uma das sugestões foi passar uma tarde com a família Nogueira, na mansão Nogueira, né, dos donos do Diário do Centro do Mundo, tomando chás, conversando sobre filosofia, política, né, bebendo da fonte diretamente do conhecimento jornalístico do Kiko Nogueira e da Marília Berno, enfim, levando uma vida de rei, uma tarde de vida de rei em São Paulo, na Mansão Nogueira, mas isso está sendo estudado. Lembrando que no dia 4 de julho nós teremos o nosso Membratso, né, nosso evento que vai passar uma tarde inteira com
com debates, discussões, convidados, shows de música, polidense, pet lovers, tudo que vocês imaginarem de fantástico vai ter nesse evento no dia 4 de julho, que é justamente para a gente chamar as pessoas para entrarem no evento se tornando membros. Né, uma maneira da gente capitalizar isso. Capitalizar virou uma palavra maldita porque a privatização da Eletrobras virou a capitalização da Petrobras. Então não vamos capitalizar nada. A gente vai trazer vocês para participar de forma solidária do Diário do Centro do Mundo, se tornando membros, como vocês podem fazer, inclusive agora. E o último recado, né, não menos importante. Nós, além de 1 milhão de pessoas amanhã nas ruas contra o genocida Jair Bolsonaro, a gente quer 1 milhão de votos para o nosso companheiro Pedro Zambarda no Prêmio Comunique-se. 1 milhão de votos para Pedro Zambarda, que é o maior, que é um dos melhores repórteres hoje em atividade na mídia brasileira, um grande especialista em gamers, em gabinete do ódio, em internet, cara com coragem, com investigação, enfim, um jornalista de primeira linha que está sendo, né, que está concorrendo ao prêmio de mídia escrita do Prêmio Comunique-se, que é um prêmio da alta burguesia da imprensa nacional, que os repórteres de esquerda quase nunca chegam na final, e quando chegam nunca ganham, porque eles vão sempre para a Folha, Jovem Pan, Estadão, Globo, as mesmas pessoas, os suspeitos de sempre recebem esse prêmio todo ano. E a gente tem a chance de colocar lá, de infiltrar o Pedro Zambarda para ele ganhar esse prêmio, fazer um discurso histórico, né, do movimento zambardista do jornalismo brasileiro dentro do Comunique-se. Vamos infiltrar esse cara, vai todo mundo junto, que a gente vai beber à vontade, comer muito, fazer uma auê lá, levar buzina, língua de sogro, cacete a quatro, para fazer um tumulto, uma confusão lá no Prêmio Comunique-se, mas para isso a gente tem que eleger, né, o companheiro Pedro Zambarda para ele ganhar na categoria mídia escrita. É muito fácil. Entrem lá no Comunique-se. Saragossa, mete aquele tutorial rapidinho aí, para eu já ensinar as pessoas a votarem. Dura 10 segundos. É um tutorial que Sara fez, que tem que ser narrado como se estivesse numa corrida de cavalo. Olha só, você entra na página do Comunique-se, iniciar a votação. Vai aqui no repórter, olha aí, pá, clicou no repórter, vai aparecer um bocado de cabo safado, você vai passando, nem liga. Vai lá, mídia escrita, tem Pedro Zambarda, clicou em cima, desce, vai lá, ó, indicar, indicou, vai embora, vai para casa, vai curtir a vida, não precisa votar em mais ninguém, porque são as mesmas pessoas, as mesmas caras, os mesmos jornais, os mesmos golpistas, assim, não precisa. Né? Não, estou brincando. Tem também companheiros da mídia independente lá, o Atush está concorrendo, Joaquim está concorrendo, Joaquim de Carvalho está concorrendo, a Tereza Cruvinel está concorrendo. Então vale a pena também, se você quiser, você votar nos nossos companheiros da mídia independente. Mas o resto do bando, gente, são suspeitos de sempre. Esqueça, passa batido e vamos colocar lá o Pedro Zambarda, hein? 1 milhão de votos. 1 milhão de votos para o Zambarda, e ele vai passar a ler os superchats com mais clareza, que é uma promessa de campanha dele para ser eleito o finalista da mídia escrita lá no Comunique-se. Saragossa, o que nós temos já aí de superchats? Vamos chamar. Bom dia, Saragossa, bem-vinda novamente aqui ao espectro, ao espectro espiritual do Diário do Centro do Mundo. Bom dia. Até falar, Rui, não sei se você sabe, mais cedo, Kiko Nogueira, aqui no quadro Diabos Velho, estava contando que teve um repórter do Globo que estava entrevistando um médico espiritual, explicando que o problema da pandemia é que, na verdade, a pandemia é uma solução espiritual, né, dos espíritos aí do nosso lar e companhia, para poder dar uma saculejada no planeta Terra por conta da quantidade de abortos que estão sendo feitos. Como são, segundo o cara, 100 milhões de abortos, isso está criando uma atmosfera espiritual negativa em torno do planeta que gerou a pandemia. É uma tese que eu não tinha ouvido ainda, mas eu fiquei, confesso, bastante impressionado. Mas, Sara, vamos ler, por favor, os superchats que tem aí para o nosso querido Rui Costa Pimenta, e já lembrando as pessoas que a gente ainda não atingiu a nossa meta de 5 membros, não é isso? Isso, Leandro, a gente ainda não atingiu a meta. Pessoal, vocês sabem que o Leandro vai perturbar você. Aliás, a gente atingiu sim, só que a minha meta, aquela das vozes... É nine. A das vozes na cabeça da Sara é 9. Então vamos lá. Então vamos ler o superchat possível. Eu vou fazer assim, Leandro, eu separei super sticker e aqueles pingos, né, sem texto, para a gente ler no final. E aí eu vou pedir licença para o pessoal para priorizar os superchats voltados ao Rui, e depois eu leio dos Diabos Velhos. É muito doido, né, a ordem, mas faz sentido, gente. É só para a gente não manter o
fica aqui um tempão lendo comentários constrangedores sobre véia que faz pilates, etc. Vamos lá. Deixa eu separar aqui. A Mutli Costa fala assim, 19 de junho, na Bozolândia do Oeste Paulista, Barretos, Praça da Igreja de Santana, às 15 horas, Bauru, na Praça Rui Barbosa, às 2 horas da tarde, Ribeirão Preto, caminhada do Teatro Pedro II, às 9 da manhã. Ela está divulgando isso. A Mutli, Leandro, ela sempre fala que ela mora na Bozolândia, né? E as pessoas precisam dessa comunicação para elas não desistirem de ir. A Márcia Simon fala assim, o Lula recusou a entrevista ao jornal o Globo em 2020, alegando um processo difamatório das organizações Globo contra ele. O Antônio Diniz fala, Rui, como explicar de forma esquemática e sintética para alunos do ensino médio, né, adolescentes, o sistema da União Soviética Stalinista, pois é classificado como socialismo versus capitalismo. O Alércio Delgado fala, vida longa aos diabos velhos e ao Rui, Calcaia do Alto, Cotia, São Paulo. Eu não sabia que tinha Calcaia em São Paulo. A Inês Oludê, vocês estavam falando do Arruda, né? E aí ela fala assim, eu estive com Arruda no exílio, ficamos na Embaixada da Argentina e no Chile, após os golpes, depois de 1 ano e meio num refúgio. Era um vovozinho bacana que contava histórias muito boas. Bigodudo, né? O velho Arruda era casado com Terezinha Costa Rego, pintora. O Derek Daniels fala assim, Stalin, organizador de derrotas. O Marcelo Corrêa fala, Freixo, Dino e Lula flertam com a direita. Qual é o limite para a esquerda criar alianças com a direita para ceder suas pautas? Qual é o critério que a gente pode considerar dentro dessa análise? O Alexandre Ribeiro, Leandro, manda com uma mensagem só para dizer que mandou pix para a gente. Olha aí, que simpático. Valeu. O Valterizio Júnior fala, estão destruindo o país. Bom dia, compas. Amanhã é rua, 19 de junho. Olha a Cândida. O pessoal brinca muito com essa história do carro da Cândida, né? O Davi Salles fala assim, respeitem o carro da Cândida, companheiros. É a luta de classe se manifestando de forma sonora. E aí o Alisson vem e fala assim, o carro da Cândida é a parte audível das raízes populares do Rui. A Elizabeth fala o seguinte, nossa, Lula no ato seria demais, e vinha esse papo babaca de que o ato não é para campanha eleitoral, mas quando o Boulos participou, ninguém falou nada. E aí, contradizendo o que ela está falando, o Fred Dreyfus, assim, fã número 1 do Rui Costa Pimenta, ele fala assim, o Lula não deve ir, inclusive pela preservação da saúde dele, é muita irresponsabilidade fazer pressão para que ele vá. Ele, mais do que ninguém, tem se sacrificado e sofrido pela luta contra o fascismo. O Will Boente, ele fala assim, convidem Nida Uriques da Revolução Brasileira para debater com o Rui. O Lula devia participar dos atos do dia 19, ele disse que não quer um ato eleitoral. A Ana Luísa Couto fala, Leandro, o Lula corre risco de vida. Os fascistas são assassinos, a gente não pode ficar sem o Lula, ele tem que se poupar para o futuro do país. O Marcos Lima fala, Rui, um Putin faria bem para a política brasileira? E aí manda um abraço. O Nilson Rodrigues Júnior fala, membro aço com direito a fazer aula de pilates com o Kiko. Vai ser ótimo. O Jurandir Júnior fala, força Leandro, Pedro e DCM, viva a mídia alternativa. O Derek Daniels fala assim, Rui, você acha que no futuro próximo é perigoso haver fechamentos e censura de sites e canais combativos, como a COTV, DCM, TVT, 247, e o próprio YouTube e Google? O Cauê Oliveira fala, bom dia, Leandro, Rui e Sara, eu posso estar enganado, mas sinto que na esquerda mais ideológica o tema em debate é o que de fato foi 2013 e seus atores e implicações. Um balanço sobre isso seria bom. Deixa eu ver aqui. Derek Daniels pinga, só para dizer grande Rui Costa Pimenta. O Davi Salles fala assim, Rui, explica novamente a origem social do crime. Leandro Fortes entende tudo que você fala. Ó, tá te entregando, viu, Leandro? Entende tudo que você fala quando você tá aí. Mas quando você sai, ele esquece tudo e concorda com qualquer opinião maluca. Falciane, caralho, X9, né? A Luísa Faza manda um superchat só para inflar o ectoplasma do Leandro. O Vitor Hugo fala assim, aí tem alguns superchats sobre o Diabos Velhos, né? Então eu vou ver o que chegou agora. A Elizabeth Maria Costa de Oliveira fala, olá, Rui, Sara e Leandro. Rui, você fugiu da quinta-feira por conta do medo de enfrentar Pedro Zambarda, o nosso herói.
Rui, é porque o Pedro, ele teve aqui na quinta-feira, que era o seu dia fixo, né? Aí a gente ficou tirando onda, dizendo que o Rui ficou com medo da presença do grande Pedro Zambarda. O Alfredo Leão fala, os professores do Amazonas contra os governos fascistas estão em greve, recebendo todo tipo de ataque, tentando diminuir o número de pessoas infectadas de Covid. Deixa eu ver aqui o outro que eu pulei, enquanto eu lia. O Hamilton Pires fala, vem do além este, do grupo de Andrômeda. Deixa eu ver o que mais. Jurandir Júnior Força, Leandro Pedro DCM. O resto, Leandro, é sobre a conversa que vocês estavam tendo com o Diabos Velhos. Então, a gente lê depois, né? Tranquilo, a gente lê depois. Só uma coisa aqui, o Fernando está pedindo para comentar sobre Jaqueline Muniz. Ele queria ver a opinião do Rui sobre a opinião dela. A gente até conversou da outra vez, né, Rui, sobre essa coisa dela ter falado que pedir a extinção da PM é a cloroquina da esquerda, que eu falei para você que eu achei insultoso, eu acho que você achou também, mas vamos então responder as coisas que foram perguntadas. Então. Fique à vontade, Rui, a palavra é sua. Está mutado, está mutado. Se você me permite, queria falar duas coisinhas antes de responder. Claro, fica à vontade. Uma é a seguinte, tornar público, né? Uma coisa que precisa ser tornado público, que essa semana aqui eu recebi em casa uma intimação de processo judicial, mais um, né? De um cidadão chamado Cogos, que parece que é um... Eu nem conheço. Cogos? Cogos. Acho que é Paulo Cogos. Aparentemente por alguma coisa que foi escrita no Diário Causa Operária sobre ele, né? É um processo civil onde ele está pedindo dinheiro porque supostamente falaram alguma coisa sobre ele que não seria exatamente verdade. Eu acho importante colocar isso. Primeiro que eu acho que tem que ser denunciado todo tipo de tentativa de intimidação das pessoas, né? Porque isso é uma tentativa de intimidação. E segundo, para lembrar que o problema da liberdade de expressão é muito sério, né? Hoje em dia, no Brasil, com a amplitude que adquiriu a ideia de que você tem uma quantidade enorme de coisas que você não pode falar, permite que qualquer pessoa entre com processo com você por qualquer coisa. Sim. Né? É uma barbaridade. Aí você tem que pegar os advogados do partido, tem que ir lá, é tempo, é dinheiro. Né? Você mesmo já falou aqui que o DCM tem vários processos, nós temos também, né? Nós temos um processo do Olavo de Carvalho, do Dória, do Diabo 4, agora desse cidadão. Então, só deixar registrado isso aí, que eu acho que é uma coisa importante para que o pessoal tenha consciência do clima, né? Em que vive a imprensa independente, a imprensa progressista brasileira. Sara, eu estou colocando aqui uma foto desse Paulo Cogos. Vamos botar só a imagem, eu não vou falar nada, vou colocar só a imagem para as pessoas terem noção do que se trata essa criatura. É um bolsonarista do time da Sarah Winter, nazista. Dá uma olhada, Sara, bota essa foto para as pessoas verem quem é esse Paulo Cogos. Não precisa comentar nada, só a foto. Coloca aí para as pessoas terem noção de que é essa figura desse Paulo Cogos. Olha só. Assim, é isso. Tá vendo? Assim, olha o efeito simbólico disso aqui. Tá? Comparando comunismo, você que compara comunismo e nazismo, que acha que é a mesma coisa. Uma figura. É bolsonarista, ele se apresenta como aspirante oficial da reserva do CPOR. Empresário. É um desses influencers da extrema-direita, né, puxa-saco do Bolsonaro, da mesma turma de Sarah Winter e companhia. Esse cara que está processando o Rui Costa Pimenta, essa figura patética que está processando. Assim, viva a democracia, né, Rui? Que um sujeito como esse pode ter direito a processar alguém e tal. Mas é essa figura. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida. A frase mais célebre, mais importante que ele já deu na vida é que ele tem 35 anos e nunca namorou na vida. Vocês imaginam por quê, né?
que esse sujeito nunca namorou da vida. Pelo jeito vai morrer, nunca vai morrer virgem, porque é uma das figuras patéticas do bolsonarismo. Mas vamos em frente, Rui. Obrigado, Sara. Beleza, importante essa. É só um registro, né? Importante registrar essas coisas, o pessoal ficar sabendo. A segunda coisa, mas é uma propagandazinha. Em julho agora, nós vamos realizar um curso, como a gente fez do stalinismo, sobre a questão da democracia, né? A relação entre a democracia, a revolução e o socialismo. Vai ser um curso de coisa assim de 30 a 40 horas de curso, né? Eu mesmo que vou dar o curso. É um tema importante porque há muita confusão sobre isso daí. Né? Nós já tivemos vários debates sobre o problema da liberdade de imprensa e outras liberdades, né? Os problemas jurídicos, etc. e tal. Então é bom, é uma tentativa nossa de botar em pratos limpos o problema da relação entre a luta revolucionária e a democracia burguesa, né? E também colocar questões como, por exemplo, existirá democracia no socialismo, coisas que as pessoas têm dúvida e que são importantes, né? As inscrições estão abertas no site universidademarxista.pco.org.br. Então, quem quiser se inscrever, já está sendo feito, né? Bom, como explicar a questão da União Soviética para adolescentes? É um problema, há maneiras simples de explicar isso daí, né? Uma maneira de explicar é o seguinte: normalmente as revoluções elas não se desenvolvem em linha reta, né? Se a gente pegar a Revolução Francesa ela é um verdadeiro labirinto de problemas políticos, né? Ela começa como uma revolução com uma direção relativamente moderada. Surge a Revolução Popular, nós temos a época de radicalização, que é a época propriamente revolucionária com Robespierre. Depois nós temos o Diretório, depois nós temos a ditadura militar de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, as revoluções sofrem essas idas e vindas, né? No caso da União Soviética, eu diria que a revolução sofreu um retrocesso, mas esse retrocesso não foi capaz de acabar com a propriedade estatizada, né? Que foi a grande conquista da Revolução Russa. Mas a política da direção era uma política negativa, e isso teria que ser exemplificado. Por isso que nós não nos identificamos com a política da maior parte do período de existência da União Soviética. Eu expliquei tudo isso no curso que nós demos, tá? E nós estamos agora, isso aí pode ser interessante, nós estamos fazendo uma sequência de cursos pequenos em várias cidades do país, mais de 70 cidades do país, sobre essa questão. Então, se a pessoa que fez a pergunta quiser participar, esses cursos são uma espécie de grupo de discussão, é um único dia, e aí vai se discutir justamente isso, o que foi a União Soviética, por quê, quais são as críticas, etc. e tal, né? Um grupo mais restrito. Eu não sei se a pessoa que perguntou é de São Paulo, mas vai ter em São Paulo e vai ter em vários estados do país. Então, eu indicaria aí, porque para fazer uma longa explicação aqui é muito complicado. Aliança com a direita. Bom, eu diria o seguinte: você pode fazer aliança, né, com qualquer grupo político, né, qualquer um, eventualmente até com uma extrema-direita, se a aliança for em torno de um objetivo determinado. Né? Você, por exemplo, não há problema nenhum de fazer uma aliança para barrar uma lei, para barrar um golpe de Estado, para barrar para conseguir uma determinada reivindicação, etc. e tal. Com a condição, justamente, né, de que essa aliança seja verdadeira. Né? Não vamos fazer aliança porque a pessoa falou que vai fazer, mas não vai efetivamente fazer. Mas aí vira uma aliança de tipo fraudulento, né? Que acontece muito na política burguesa. O cidadão fala, não, eu te apoio, mas não apoia coisa nenhuma. Então, a gente tem que exigir que a aliança seja uma aliança nos fatos. Agora, o que o pessoal quer, em geral, é uma aliança eleitoral. Esse é um problema. Porque
Porque a aliança eleitoral envolve um compromisso no programa. Quer dizer, o que você vai fazer? Se você faz aliança... Por exemplo, se fizer aliança com a direita para eleger o Lula, pode esquecer esse negócio de reverter privatizações e tal. Porque essa direita vai vetar tudo isso daí, porque eles são a favor daquilo que tem de pior na política do Bolsonaro. Então tem que levar em consideração isso daí. Vamos supor que eu vejo muito na imprensa, né, acho muito exagerado isso, falar que o PSD apoiaria o Lula. Se o PSD apoiar o Lula, pode esquecer a maior parte das medidas progressivas que o governo Lula poderia colocar em prática, porque o PSD não vai apoiar. O PSD é contra, né? Então tem que levar em consideração isso daí. As pessoas olham muitas vezes a coisa de um lado puramente positivo, né? Quanto mais gente, melhor, mas é um compromisso político, né? Inclusive, veja só, né? Pelas conversas de bastidores, a aliança entre o PT e o PSOL em São Paulo para o governo do Estado, ela não anda para frente porque as demandas do PSOL são muito altas, né? Eles querem muita coisa do PT. Quase uma chantagem política. Isso daí, aliança é isso daí, tem que levar em consideração isso daí. Então, o problema não é o limite da aliança direita, o problema é exatamente o que você quer, que é importante saber em política, onde é que você quer chegar e o que é possível fazer nesse marco, né? A gente não deve ter ilusões, né? Não vamos ter ilusão de que se você fizer uma aliança com o Fernando Henrique Cardoso, ele vai apoiar a reestatização da Vale do Rio Doce, que ele entregou de bandeja, de graça, para uns picaretas aí internacionais. Não vai acontecer de jeito nenhum. Pelo contrário, ele vai sabotar o governo, né? O negócio que o Lula não deve ir, acho compreensível que o pessoal fale isso, né? Há uma preocupação com o Lula, pode ser agredido, pode ficar doente e tal. Eu acho que nada disso daí corresponde. O Lula já se vacinou, inclusive, né? Nós sabemos disso, mas também o Lula tem uma equipe que pode tomar providências para que ele participe do ato em segurança, do ponto de vista da pandemia, e também do ponto de vista da agressão. Não seria fácil. Logicamente que, se você aparece em público e alguém quiser te fazer mal, é difícil evitar, né? Mesmo trancado dentro de casa, é difícil evitar. Agora, que dirá em público, né? Você vê que o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, foi assassinado num desfile, onde ele estava num carro aberto. Isso aí é impossível de você evitar, a não ser que você ande aí todo fechado. Se você for abraçar o público e tudo mais... Lincoln foi assassinado num teatro, né? Lincoln no teatro, o Luther King na sacada do hotel dele, né? Quer dizer, isso daí é difícil. Você pode tomar providência, mas é difícil. Então, eu acho que o Lula deveria ir, sim. Acho que também eu concordo com o Leandro, é compreensível o que ele está fazendo, não é que ele esteja fazendo nada muito estranho, é compreensível, mas eu, pessoalmente, acho que ele deveria ir. Por quê? Né? Por que é importante? Porque nós estamos numa virada da situação política brasileira. Os atos que estão acontecendo, se eles efetivamente se desenvolverem, e a gente deve partir da premissa de que é preciso trabalhar para que eles se desenvolvam, que não é uma coisa que vai acontecer sozinha, né? Se eles se desenvolverem, eles podem modificar totalmente a relação de forças no Brasil. E, portanto, o ideal é empenhar todos os esforços no sucesso do desenvolvimento dessa luta, que seria favorável a todo mundo. Eu acho, por exemplo, que a eleição de 2002 ela está sendo disputada muito mais nesse momento na rua do que em qualquer outra esfera, acordos eleitorais e tal. As ruas são muito importantes, elas são muito decisivas. E se esse movimento frutificar, não há dúvida nenhuma de que o Brasil entra numa nova etapa. E nós estamos vivendo aqui um pesadelo, né? A situação atual do Brasil é um pesadelo. Nós estamos ameaçados, inclusive, de golpe de Estado, de golpe militar. É muito perigosa a situação. Por isso,
a importância, né, da afirmação do movimento de rua. Eu acho que é isso que nós teríamos que considerar, mas tudo bem, também eu acho que o Lula, como político, como pessoa, tem que pensar numa série de outras coisas também, né? É apenas uma opinião, não é uma crítica. Putin no Brasil. Bom, Putin é uma pessoa controversa, né? Primeiro que ele é um homem de direita, isso é interessante, né? Ele é um homem de direita, ele é conservador, e ele é ex-oficial da KGB, né? Imagine só que tipo de pessoa que ele é. O que acontece é que, curiosamente, né, ou não tão, talvez não seja tão curioso, ele está comandando um país que tem um enfrentamento muito grande com o imperialismo. E como ele é um político sólido, uma pessoa equilibrada, uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece os meandros do poder, e aparentemente ele é provavelmente um dos políticos mais inteligentes que existe da burguesia mundial, né? Ele tem se saído muito bem nessa função dele, né? Agora, no Brasil, o Brasil precisaria primeiro adquirir o nível de independência que a Rússia tem regionalmente. O Brasil não tem essa independência. A classe dominante brasileira ela é uma espécie de departamento colonial do governo norte-americano. Isso a gente precisa ter claro, né? Não há independência que os únicos países da América Latina que guardam uma certa independência em relação ao imperialismo são a Venezuela e Cuba. O Brasil não tem nenhuma. Os governantes brasileiros são capachos, eles ficam de pires na mão na embaixada norte-americana, ali pedindo favores. Todos eles. São uns vagabundos, são as pessoas que não têm nenhum compromisso com o Brasil, né? Então, o Brasil primeiro precisaria chegar nessa situação. E, lógico, numa situação como essa, precisaria ter lideranças que sejam capazes de segurar a onda, de levar o negócio para frente, etc. e tal. Eu acho que o Brasil só vai conseguir escapar desse status vergonhoso que o país vive se houver efetivamente uma revolução no país. Não acho que nós vamos conseguir isso daí pacificamente. Bom, fechamento de sites, eu acho que já está acontecendo, né? Eu vi uma notícia, eu não consegui confirmar, mas também não me pareceu tão importante. É a Cândida de novo? Não, agora é o cara do gás. Eu vou ter que mudar de local isso aqui na sexta-feira. É importante, né? É bom saber que a gente está. É legal que mostra que a gente está ao vivo mesmo, que a gente está falando da onde a gente vive, não tem problema, não deixa o cara vender o gás dele, a gente passando daqui a pouco. Pelo menos não está tocando aquela musiquinha irritante por release, né? Isso aí me lembra um pouco a minha infância, né? Quando eu era criança, tudo muita na rua. Até leite entregava na porta de casa. Não sei se você lembra disso. Outro dia passou um amolador de faca aqui. Esse então é sensacional porque faz um barulho, né? E tinha, na Bahia, quando eu era criança, tinha um sujeito que vendia um doce chamado quebra-queixo. Não sei se vocês conhecem São Paulo, que é um negócio que arrancava as obturações de todo mundo, mas que era o cara passava gritando quebra-queijo, e todo mundo sabia que era mais ou menos ao meio-dia, que era das crianças ir para casa almoçar. Aqui tem o cara da pamonha também, né? Da pamonha é mais universal, né? É universal. O carro da pamonha é universal. Até em Marte passa o carro da pamonha. Mas vamos lá. Então, o fechamento de sites, eu li uma notícia recentemente que fala que uma atriz criticou a outra atriz e foi suspenso no Instagram. Né? Por que eu dou importância a essa notícia que parece banal, né? 2 atrizes. Porque mostra o seguinte, que as redes elas estão com a faca e o queijo na mão, fazem o que querem. Se 2 atrizes brigando, uma xingando a outra no Instagram, pode ser suspensa, imagine o resto. As redes sociais elas se transformaram no último período numa espécie de calabouço político. Os donos das redes, o pessoal, sem pensar, né, apoiou o fato de que pessoas como Mark Zuckerberg, que é um vagabundo,
tem o direito de censurar qualquer pessoa que está na rede social dele, sem se dar conta de que, sei lá, 90% da comunicação, principalmente da comunicação política mundial, se faz por meio dessas redes sociais. Então, nós temos aqui um grande meio de comunicação entre as pessoas, e nós temos 4 ou 5 pessoas que são os desclassificados, os milionários que não têm absolutamente nenhum caráter, nada, que controlam isso. E por detrás deles, os governos, principalmente o governo norte-americano, pressionando o pessoal para censurar. Quer dizer, é uma situação ideal, né? Isso vai perdurar enquanto o pessoal continuar apoiando essa loucura, né? Eu vi outro dia alguém pedindo para tirar o Bolsonaro das redes sociais. Não pode pedir essas coisas. Está dando poder para vagabundos, para pessoas que não têm nenhum respeito por nada de nada. E, principalmente, está dando poder para o governo norte-americano, uma coisa que é tão marcante que outros governos já estão protestando contra isso. O Putin, por exemplo, que foi mencionado, já protestou de que essas redes têm muito poder, né? Isso daí, inclusive, pode levar a uma crise nas redes sociais mundiais, porque os países vão começar a proibir essas redes, porque elas controlam a política nacional. É uma monstruosidade, né? Mas existe aí uma base social internacional de classe média que acha que é bom, porque eles estão proibindo aquilo que é ruim. O pessoal nunca se dá conta de que tudo que é ruim é uma campanha contra aquilo que seria supostamente ruim, né? A guerra às drogas, por exemplo, é uma coisa horrível, mas é para conter as drogas, então tem um bom propósito. A guerra contra a corrupção, que o Biden inaugurou. Quem que é a favor da corrupção? Você é a favor da corrupção? Você pergunta isso, né? Na época que o PT estava sendo atacado, perguntavam para mim que eu era contra a Lava Jato e a campanha contra a corrupção. Falavam, mas você é a favor da corrupção? Para ter tentativa de intimidação. É. Eu falei assim, olha, eu não sou a favor da corrupção, mas eu sou muito menos a favor do que vai acontecer com essa campanha a favor da corrupção. Então, esse problema do fechamento de sites está na hora da gente começar a organizar um protesto generalizado. Tem que haver um controle público. Se essas empresas vão continuar sendo privadas, tem que haver um controle público delas. Não pode ser que indivíduos controlem a opinião do mundo inteiro. É uma barbaridade, né? Teve uma época que a igreja controlava a opinião do mundo inteiro. A igreja é uma instituição gigantesca. Agora é um cara, um cidadão, um dono de empresa controla a opinião do mundo. Não tem sentido isso aí. Bom, 2013 realmente precisa de um debate aprofundado, né? Na rede está acontecendo um debate aí, acho que porque o pessoal que participou, que o pessoal que teve uma posição golpista a partir de 2013, o negócio não vai ter Copa e tal, quer refazer a história, né? Eu acho que sim, acho que é um debate que precisaria fazer. É muito mal compreendido. As pessoas não conhecem as coordenadas políticas da época, todo mundo dá palpite, fazem análise a partir do que disse a Folha de São Paulo, que não disse nada de verdadeiro sobre o que aconteceu. Precisaria. É um evento complexo que, na minha opinião, tem que ser bem entendido para enfrentar os problemas de hoje, né? Porque pode acontecer. Resumidamente, né, até para o pessoal ficar espantado, eu diria o seguinte: 2013 foi o primeiro ato contra o golpe de 2016, ao contrário do que todo mundo pensa. E a direita, vendo o perigo da coisa, porque eles já estavam na política golpista, tratou de suprimir o ato. E daí surgiu toda essa confusão. Quer dizer, é o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que foi um ato de direita, não é verdade. A direita entrou para impedir a manifestação. Mas aí também, né, é um assunto para ser mais espichado. Alguém perguntou sobre a origem social do crime, né? Eu indicaria um livro, eu não concordo 100% com esse livro, mas eu acho que é um livro muito bom.
Eu diria até que é uma espécie de um clássico do tema. É de um advogado norte-americano muito famoso mesmo, o mais famoso advogado norte-americano, chamado Clarence Darrow. Ele era advogado de empresa, né? E ele era advogado da empresa de trem, da ferrovia, e ele foi advogado durante uma greve de ferroviários que foi dirigida pelo famoso líder do Partido Socialista norte-americano. E aí ele mudou de lado. Ele largou o emprego dele na ferrovia e foi ser advogado dos trabalhadores ferroviários. E a partir daí ele foi uma espécie de cruzado das causas democráticas, né? Contra a pena de morte. Ele defendeu um professor que foi preso por ensinar a teoria de Darwin no sul dos Estados Unidos, um processo que ficou famoso com o nome de o processo do macaco. Né? Isso, é muito famoso, muito famoso. Ele escreveu um livro que se chama Crime, Suas Causas e Consequências. Não sei se tem em português. Mas é um livro muito, muito simples e muito esclarecido, onde ele fala que o crime é um determinado tipo de comportamento social. Em determinadas épocas, é crime. Em outra época, não é crime. Né? Então, e ele explica de uma maneira muito materialista, sem nada de moralismo religioso, nada, mostrando que o crime é uma patologia social. Explica muito bem, inclusive, apesar de que ele não é marxista nem nada, né? Mas ele é uma pessoa muito esclarecida. Eu aconselharia a leitura desse livro a todo mundo, porque no que diz respeito à questão do crime, quem é de esquerda, já não vou dizer marxista, tem que ter a opinião de que o crime é uma patologia social. Não é um problema de indivíduos, é um problema da sociedade. E nessas condições, né, você sair por aí enforcando gente, botando nego na cadeira elétrica, torturando pessoas na prisão, botando gente em prisão perpétua, é simplesmente uma maneira de disfarçar e reprimir, né, disfarçar o caos que é a sociedade. Né? E a única maneira de combater a extrema-direita também. Porque quem não pensa que o crime é uma patologia social, um problema social, acaba, né, como é que se diz? Flutuando em direção à extrema-direita. Que é a extrema-direita que acha que o crime é uma monstruosidade individual e tem que ser duramente punida. Né? Eu volto e meia escutei na esquerda a expressão punição exemplar. Punição exemplar é exatamente uma coisa de extrema-direita. Né? Então, também é outro debate também super interessante que não dá para desenvolver aqui. A Jaqueline Muniz da cloroquina. Bom, eu não sei, acho que depois que nós mencionamos o negócio aqui, eu fui dar uma olhada no texto dela. Ela tem a posição tradicional da direita brasileira. Ela acha que dissolver a PM é uma cloroquina, porque, na opinião dela, a PM é uma das instituições mais respeitáveis que existe no país. Né? A tese de mestrado dela, que eu vi, é uma coisa mais ou menos assim, né? O que é ser policial, uma coisa assim, né? A existência do policial, é uma coisa de direita. Ela é uma pessoa de direita, a esquerda não pode adotar isso daí. Pois é, eu também achei isso. É um discurso de direita. Discurso de direita. Nós não podemos ser favoráveis a uma política repressiva em relação ao povo, em nome de uma ideologia fuleira, porque a ideologia da extrema-direita brasileira e da direita brasileira é assim, o bandido, como se fosse uma espécie de tipo biológico. Né? Isso, verdade. Não existe. Tem uma relação com o que se chama de darwinismo social, né? Você coloca o bandido exatamente como uma espécie, né? com subespécies, com subclasses, enfim. O bandido, o que o pessoal chama de bandido, existem aqueles criminosos profissionais, pessoas violentas, existe, lógico, que são, mas eles não são a regra das pessoas que cometem crimes. Né? E nem eles também têm que ser esmagados dessa maneira.
Eu conheci muita gente que teve, em algum momento, ligação com algum tipo de crime. Eu me lembro, por exemplo, só vou constar isso aqui. Quando eu era bem jovem, no começo da minha militância, eu dirigia uma parte do partido, do PCO, em Diadema. Nós tínhamos uma força lá. Isso é 1981, mais ou menos. Muito tempo atrás, né? Eu me lembro que eu pegava 3 conduções para ir até Diadema para fazer reunião com o pessoal lá. E era um grupo de operários. A vida dos operários era caótica. Estava todo mundo demitido. Era uma loucura total. E depois eu me afastei, fui para outros lugares, fui fazer o trabalho em outros lugares e tal. E muito tempo depois eu fiquei sabendo que um operário, que eu dormia sempre na casa dele, quando eu ia para lá não conseguia voltar, não tinha transporte. Então eu dormia no sofá da casa dele depois das reuniões. Aí a gente de manhã ia comprar alguma coisa para tomar café, porque ele não tinha dinheiro nem para tomar café. Então, na lona que ele estava, demitido. Né? Depois eu fiquei sabendo que esse operário, ele estava numa penitenciária e ele tinha sido preso por assalto a banco. Veja, ele era um operário militante do ABC, participou das greves do ABC de 78, 79, 80, foi militante do PCO. Né? Acontece que a vida do operário, principalmente em situações de crise, é uma vida muito dura, levou a pessoa por esse caminho. Agora, eu conheci ele. Você acha que eu vou falar, não, tem que fuzilar, tem que matar? Não. A vida social é muito complexa. Nós não podemos ter uma posição como essa, como se nós vivêssemos numa torre de cristal. Bom, enfim, é isso aí. Olha só, Rui, como as pessoas estão acostumadas com você, 2 horas de programa, a gente só tem 1 hora por causa do diabetes, já estamos com 2 horas e 20 de programa, já passamos todo o tempo, então eu vou me despedir de você, né? De guardar quem mandou o superchat, a gente não pôde passar ainda para o Rui, vai ficar para a próxima, porque a gente já está. Faltou um comentário sobre Leandro ser volúvel. Isso é fake news, isso é gente querendo fazer intriga. Viu? Então, Rui, olha só, muito obrigado, né, pela sua participação. Todas as sextas-feiras o Rui vai estar conosco aqui a partir das 9h30. Você vê que é pouco tempo para tudo que todo mundo quer conversar contigo, mas a gente vai ter que aprender a conviver nesse espaço menor de tempo. Mas já estamos com 2h30 de live, é muito tempo. Eu tenho que fechar o barraco aqui para a gente se preparar para o meio-dia e eu tenho que fazer o almoço da família. Rui, muito obrigado de novo, prazer enorme ter você e espero encontrá-lo aqui de novo na próxima sexta-feira, tá bom? Um grande abraço.